Voltemos finalmente depois de 4 semanas já sem botar um vídeo neste canal, mas a gente voltou para compartilhar com vocês 5 das principais diferenças entre viver na Itália e viver na Holanda. E aí, será que valeu a pena a gente trocar a Itália pela Holanda? Será que a gente fez uma boa escolha? Fica até o final desse vídeo, porque a gente vai te contar todos os detalhes e tu vai decidir aí, vai perceber qual que será o melhor país para você se mudar para viver aqui na Europa. A gente vai dar nossa percepção e também vamos soltar uma novidade aí no final do vídeo. Vai ter novidade? Vamos ver se vai ter novidade. Vamos lá! Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tô de mala pronta, eu sou a Lê. Eu sou o Diego. A gente largou a nossa vida no Brasil há 1 ano para morar na Itália e com a intenção de viver lá. Mas apesar de a gente falar italiano, falar inglês e eu estar estudando lá na Itália, em 8 meses a gente não conseguiu trabalho na nossa área, que a minha área é marketing e vendas e a do Diego engenharia. E sempre foi o nosso plano trabalhar na nossa área lá na Itália. Era não, ainda é. Inclusive, a gente vai deixar 2 links onde a gente contou em 2 vídeos um pouco da nossa experiência, como foi o passo a passo. São em tempos diferentes, então tem evoluções, não muita, mas tem evoluções. Vai ser bem interessante para vocês perceberem como que a gente lidou com qual que era a nossa expectativa e tudo mais em relação ao trabalho na Itália. Então assiste no final desse vídeo, tá? Bom, e há 2 meses nos mudamos para a Holanda e agora vamos dividir com vocês quais que são as principais diferenças na nossa percepção em relação à Itália e à Holanda, inclusive em relação a custo de vida, tá? Então vamos lá. Vamos começar essa comparação em relação à economia e o mercado de trabalho dos 2 países. Bom, a Itália ela tem uma economia diversificada, mas ela enfrenta alguns desafios econômicos, como a alta dívida pública e a taxa de desemprego, especialmente entre os jovens. Alguns setores como o turismo, a moda e o automobilismo são setores de alto desenvolvimento na Itália. Sempre foram fortes, né? A gente conhece. Bom, em 2021, a taxa de desemprego na Itália estava por cerca de 9,7%, quase 10%, e o mercado italiano é conhecido por ser um mercado mais rígido, com menos oportunidade para os jovens. Já, por outro lado, a Holanda é um país forte, uma economia forte, sendo um hub aqui da Europa como um ponto de negócios internacionais para comércio, para indústria. A gente tem cidades como Amsterdã e Rotterdam, que são acho que as 2 principais cidades da Holanda, como polos de tecnologia muito fortes. Aqui, Eindhoven também é uma cidade não muito grande, menor que Rotterdam e Amsterdã, mas também tem empresas muito grandes internacionais de peso, né? De peso de nome. E ao contrário da Itália, a Holanda em 2021 estava com uma taxa de desemprego de apenas 3,4%. E esse dado a gente consultou, né, fez pesquisa na internet para trazer para vocês aqui, mas a gente sentiu na pele essa diferença também, tá bom? Vou deixar no ar aí essa. Segunda diferença, sistema de saúde. Vamos falar sobre saúde. Na Itália, a saúde é totalmente pública e de qualidade, porém em grandes centros. Em pequenos centros, em cidades pequenas também tem, toda cidade tem sistema público de saúde, só que a gente entende que em grandes centros a demanda, quer dizer, a oferta é um pouco maior do que em cidades pequenas. Podemos estar enganados porque a gente acabou que nunca usou. A Lê usou uma vez, mas foi muito bem atendida, ela recebeu uma cartinha em casa sendo convocada para fazer um exame de ginecológico, porque toda mulher faz, e eles tinham uma campanha lá na época. Então o sistema de saúde é gratuito, público, de qualidade. Às vezes tu demora para ser atendido, a gente sabe alguns relatos, mas funciona. Só que um ponto que vale ressaltar é que pode haver diferença entre o norte e o sul da Itália. Tá? A gente não sabe exatamente toda a Itália como funciona, a gente sabe um pouquinho
do centro. Isso. Falando agora da Holanda, comparando com a Itália, a Holanda tem um dos sistemas de saúde melhores da Europa, mas ele é totalmente privatizado. Então não existe aqui um SUS ou um sistema de saúde público que nem na Itália que a gente usa, que eu usei, né? Então aqui na Holanda é obrigatório todas as pessoas terem um seguro de saúde privado, um plano de saúde como a gente conhece no Brasil, tá? Só que aqui são empresas privadas que fornecem plano de saúde, mas essas empresas são controladas pelo governo. Então não existe uma diferença gritante entre os planos. Os preços são muito parecidos, as coberturas são muito parecidas, as franquias são muito parecidas. Isso. E as pessoas, as famílias de baixa renda aqui na Holanda, elas têm um auxílio aí do governo, tá? Mas, em geral, aqui na Holanda é tudo privatizado. Então, essa é a grande diferença aí entre os dois países. A curiosidade, um plano de entrada... Valores. A curiosidade, valores, um plano de entrada, contemplando um dental de entrada, 140, 150 euros por pessoa, por mês. Isso. Terceira curiosidade, gastronomia. Bom, começando pela Itália, a gente sabe, né? A Itália tem o nosso coraçãozinho aí para os brasileiros, principalmente na região sul. E quem é descendente aí de italianos no Brasil? Todo mundo gosta de comer uma pizza, né? Então a gente sabe que a Itália é muito famosa e renomada aí pelas pizzas, pelas massas, pelos vinhos, né? E uma curiosidade é que os italianos comem também no almoço pratos quentes, que nem a gente no Brasil. É costume, a gente herdou esse costume dos italianos. Exatamente. Almoçar prato quente. E os italianos, eles prezam por sentar com calma à mesa no almoço, almoçar, tirar aquele soninho, né? E a gente percebeu na Itália que isso, né, as pessoas já são bem, já tem esse conhecimento de que o italiano adora tirar aí umas 3 horinhas, pelo menos, de descanso depois do almoço. Se tu for pra Itália, para cidades menores, e tu quer passear, e tu quer ir no mercado, quer comprar... O mercado até sim, mas tipo assim, numa lojinha pagar uma boleta... Não vai. Vai estar fechado. Vai estar fechado. Até as 3h30, 4 horas da tarde. É padrão, não existe. Então essa aí é uma curiosidade aí em relação ao almoço, ao horário de pranzo aí dos italianos. Por outro lado, a Holanda não fica para trás. A gente também tem uma gastronomia bem diferente da Itália, mas é gostosa. Eu tenho gostado bastante da gastronomia típica da Itália, da Holanda. Aqui a Holanda é conhecida por ter queijos muito bons, e realmente são. Não tem tanta variedade, mas pelo menos não experimentei ainda, mas é muito bom os queijos daqui. Bitterballen é muito gostosa, tem as lompas que são muito gostosas, tem o kibling que é muito gostoso, tem o arenque, que esse vai sair um vídeo especial que a gente não comeu ainda. Sim. Porém, a grande diferença é no almoço. O holandês, ele tem o hábito, para ele comida é energia, somente energia. Ele não aprecia, apesar que o almoço deles é a janta, é o inverso. Então o almoço deles aqui é somente para dar energia para continuar trabalhando à tarde. Então é 30 minutos de almoço, às vezes é pão com chocolate granulado, comendo na rua, caminhando, se tem sol eles saem para caminhar no almoço, comendo um pão com chocolate granulado ou um pão com salame e queijo. Enfim, acabou o almoço. O curioso é porque eles aproveitam qualquer oportunidade que tenha sol para ir no sol, porque aqui o inverno é muito rigoroso e tem o quê? 4, 5 horas de sol? Mais ou menos isso, porque no inverno começa a clarear o dia às 9 horas da manhã e 4h30 da tarde é noite aqui. 4 horas da tarde é meia-noite, então aproveita o sol quando tem. Exatamente. Quarta curiosidade, vamos falar de línguas. Na Itália, o idioma padrão é italiano. Apesar que a gente sabe que no sul fala um italiano, no centro fala outro italiano e no norte fala 18 italiano, porque é tudo diferente, o padrão é italiano. A gente encontra pessoas falando inglês na Itália, mas em centros maiores, tipo Roma, Veneza. É mais comum encontrar pessoas que falam inglês, né? Aonde é super turístico, que aí os restaurantes, lojas vão te entender em italiano, porém vão te entender em inglês, porém locais menores vai ser somente italiano.
Então, se tu quer se mudar ou visitar a Itália, estude o italiano porque ele vai te facilitar bastante a tua vida na Itália. Principalmente se tu for visitar comunes menores, cidades menores. Bom, já aqui na Holanda, o idioma oficial do país é o holandês. Dutch. O Dutch, que é muito parecido com o alemão aí, para vocês terem uma ideiazinha de como que é a pronúncia dessa língua. É muito parecido, mas é diferente. É muito parecido, mas é diferente. Se tu fala pro holandês que é parecido com o alemão, eles já... Não é. Mas, para nossa alegria, o inglês é o segundo idioma oficial aqui, então praticamente toda a população fala inglês fluente, tá? Assim, vou chutar, tá? Para baixo de 60 anos de idade, 100% fala inglês. Acima disso, 50% fala inglês. Sim, ou entende alguma coisa, pelo menos, né? E o inglês, ele é um idioma muito falado, principalmente em ambientes corporativos, das empresas aqui. E é assim que a gente tem se virado aqui na Holanda, falando inglês. Para nós facilita muito. E a curiosidade, por que é que a Holanda realmente fala inglês como segunda língua oficial? Porque as crianças na escola aprendem e saem fluente da escola falando Dutch e inglês. E com uma terceira língua ainda, né? Com uma terceira língua no nível intermediário, que ela pode escolher entre francês, alemão e espanhol. Espanhol, isso mesmo. Essas três, ele pode escolher uma dessas três. Então as crianças, o ensino daqui é um pouco mais para frente do que da Itália. Já entrou um adendo da informação aí da língua. Quinta e última comparação: custo de vida. Bom, gente, para fazer a comparação de dois países é uma missão aí um pouco complexa, tá? Mas a gente pegou aí as informações gerais dos dois países e também a nossa experiência morando nos dois países, tá? Então é muito da nossa percepção e também das informações mais gerais que a gente encontrou aí na internet para bater aí com o que a gente viveu. Então, primeira comparação em relação ao aluguel, tá? Aluguel na Itália, um apartamento de 1 quarto num centro da cidade aí, como Milão ou Roma, vai variar entre 600 euros a 1.000 euros, tá? Um apartamento pequeno de 1 quarto. Já um aluguel de um apartamento pequeno também, de 1 quarto, em Amsterdã, por exemplo, ou em Utrecht, que são duas cidades grandes aqui da Holanda também, vai variar aí mais ou menos entre 1.100 euros a 1.600 euros por mês. Então, em relação a aluguel na Itália é um pouco mais em conta do que aqui na Holanda. Todavia, entretanto, porém, aqui é mais caro, sim. Porém, as casas são melhores. São mais modernas interiormente, digamos assim. Tipo, a gente aceita pagar o preço mais caro porque é mais moderno, é mais novo. Mais arrumado, né? Tô falando o que a gente viveu, nossa experiência, o que a gente conheceu, tá? Tem casa muito boa na Itália, Sim. Só que o que a gente viu para alugar, o que a gente alugou, não era tão bom quanto aqui. E além da casa que a gente morou na Itália, a gente chegou a procurar casas para alugar também. Sim, então a gente viu os anúncios, né, as fotos que tinha das casas lá. Vamos falar agora sobre custos de alimentação. Quando a gente compara a Itália com a Holanda, por exemplo, para a gente ir num restaurante, um jantar ou um almoço para duas pessoas, para um casal, nós dois. Na Itália a gente gastava entre 35 a 60 euros quando a gente extrapolava assim. Ia comer um sushi. Ou pedia uma bebidinha a mais, alguma coisa além, sabe? Então, uma pessoa, um casal vai gastar entre 35 e 60 euros quando quer dar uma pulada a mais. Lógico, tá para gastar muito mais. Mas é em média. Em média. Já aqui na Holanda, é um pouco mais caro. Aqui um casal, em média, para almoçar ou para jantar, vai gastar entre 45, se afundar o pé com um pouco mais de vontade, vai nos 80. Então já a alimentação aqui sim é um pouco mais cara, não sabemos o motivo, mas a alimentação aqui em restaurantes é mais cara. Falando de mercado também, no mercado a gente inclusive tem 2 vídeos aqui no canal que a gente vai deixar na descrição também para vocês assistirem se quiserem. A gente gastava em média 75, 90 euros por semana de mercado, no nosso padrão de vida. Aqui a gente gasta em média
15 a 20% a mais do que isso. Bom, terceiro ponto em relação a transporte público. Na Itália, um bilhete mensal de transporte público pode variar aí de 35 a 50 euros, tá? Já aqui na Holanda, o bilhete público para um mês pode variar entre 70 a 100 euros. Então tem uma pequena grande diferença aí no valor, né? O transporte público aqui na Holanda é mais caro também, mas a gente é bem perceptível essa diferença nos transportes públicos. Não que na Itália seja ruim, mas os trens, principalmente os regionais, que a gente andava muito na Itália, não tem comparação com os trens aqui da Holanda. O último ponto que a gente vai comparar é sobre saúde. A gente já deu uma palhinha sobre saúde, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais. Na saúde da Itália, ela é pública, gratuita, porém, se tu precisa de uma consulta, ela não é gratuita. Tu tem que pagar entre 80 e 100 euros uma consulta de um especialista. Vamos lá, a consulta de um médico clínico geral é gratuita, mas se ele não conseguir resolver teu problema, e se tu precisar de um especialista, por exemplo, eu preciso de um otorinolaringologista, 80 a 100 euros uma consulta dessa pessoa, desse médico específico. Já na Holanda, tu paga o plano de saúde, que é lá em torno de 200 euros por mês por pessoa, porém tu não precisa pagar as consultas, elas já estão embutidas dentro desse valor mensal que tu paga. Então, lógico, tu não precisa uma consulta de médico por mês, talvez na Itália saia mais barato do que na Holanda, mas as regras são diferentes. Aqui a Holanda tem um sistema público-privado que te exige um plano de saúde mensal. E só mais um adendo à saúde de algo que é mais para as mulheres em relação ao Papa Nicolau que a gente faz no Brasil. Na Itália existe a campanha de que todo ano as mulheres vão até o posto lá e fazem o Papa Nicolau sem custo nenhum, é um programa aí do governo. Aqui na Holanda não existe este cuidado, digamos assim, né? Pelo que eu tenho lido e procurado essa informação, aqui na Holanda não funciona assim, aqui não existe esse cuidado de fazer o exame todo ano. E se, por exemplo, você chega para o seu médico de família aqui da Holanda e pede, eu quero fazer este exame, se você não tem problema, ou se você não tem histórico na sua família, às vezes até gente que tem histórico, eu já li algumas pessoas que relataram que tem histórico na família, que tem problema, que gostaria de acompanhar todo ano, eles não dão, eles falam que não precisa. Então, muitas mulheres que moram aqui, muitas brasileiras que moram aqui na Holanda, quando vão para o Brasil, fazem o Papa Nicolau lá no Brasil, tá? Então isso é uma grande diferença em relação à Itália e à Holanda, que eu acho melhor a Itália nesse ponto. E que vale a pena vocês levarem aí, né? Saberem dessa informação se vocês decidirem vir morar na Holanda também. Mais um adendo que eu lembrei agora, aqui o remédio para tudo é paracetamol e ibuprofeno. Tu compra inclusive no mercado. No mercado tem a prateleira lá com paracetamol, ibuprofeno e mais um monte de medicamento. E tem loratadina para rinite também, que tu compra assim. Tudo no mercado. Então nessa parte é mais fácil. Em relação a anticoncepcional, eu não sei dizer porque eu não tomo, mas eu acredito que tem que ser através de médico também. Tem que ter. Bom, então para concluir aqui esta última comparação, a gente pode chegar à conclusão de que sim, o custo de vida na Holanda é mais elevado do que a Itália. Porém, a gente sabe que o custo de vida aqui na Holanda é mais alto, porém os salários também acompanham esse custo de vida mais alto. Os salários daqui são mais altos do que na Itália. Então, tá tudo certo. A gente ganha o suficiente para viver numa forma tranquila e saudável. Tá, Lei Diego, agora conta pra nós. Tá valendo a pena morar aí na Holanda? Tá valendo a pena ter largado a Itália para trás e se mudado para cá? Olha, sinceramente, depois de 2 meses que a gente tá morando aqui, a gente sabe que não existe um país maravilhoso, 100% lindo, só aqueles que a gente vai de férias. Aqueles são bonitos e lindos para ficar, para viver. Só que tem prós, tem contras. Na minha percepção pessoal, eu sinto muita falta da Itália, mas eu também gosto muito de estar aqui. Então, para mim, está sendo positivo e eu estou gostando de estar aqui. Principalmente pelo fato que... Será que eu conto? Eu faria um vídeo específico. Não vai ter spoiler, será? É só um spoilerzinho.
Eu faria um vídeo específico, mas ela quer contar um Spoiler! Bom, então principalmente porque nesses 2 meses que a gente tá aqui oficialmente na Holanda, a gente conseguiu um trabalho na nossa área para a alegria de quem estava torcendo por nós. Porque tinha muita gente que estava falando, ai gente, boa sorte pra vocês, ai, porque vocês têm que fazer não sei o que, ai, porque, sabe? Mas não, pra gente fechar a boca desse povo que só torcia contra. Pois é, meu povo, conseguimos trabalho na nossa área, mas a gente vai deixar esse assunto num próximo capítulo. Uma outra hora que sobrar um tempinho, porque agora a gente tá ocupado, uma hora que sobrar um tempinho a gente volta e conta pra vocês como foi. Mas logo logo a gente quer que as coisas se assentarem, a gente terminar de organizar tudo que está acontecendo, né, na vida real. Aqui a gente vai voltar a postar muitos vídeos para vocês aqui no canal de novo, voltar com a constância, tá? Deixa essa turbulência aí, dar uma baixada, uma acalmada na água, né? E a gente volta aí com recorrência nos vídeos aqui no canal. Inclusive, para tu não perder esse próximo vídeo que a gente vai falar sobre os nossos trabalhos aqui na Holanda, já te inscreve aqui no canal e ativa as notificações para tu receber aí o aviso quando o próximo vídeo for pro ar aqui no canal. Exato. Nossa, esses negócios. Isso é muito comum aqui, tá? E não é pessoa velha que anda com isso não, é pessoa nova. E se você gostou de saber as diferenças da Itália e Holanda, dá aquele joinha, fortalece nós, ajuda a gente a chegar a pessoas que ainda não conhecem a gente. É o teu joinha que ajuda. Ó, joinha. Já aproveita e deixa teu comentário também aqui, qual que são as diferenças que tu achou mais gritantes, o que tu gostou e sugestões aí, né, para próximos vídeos também, que a gente adora ler os comentários de vocês aqui nos nossos vídeos. Tá bom? Um super beijo. Até a próxima. E até o próximo vídeo.